Sejam bem-vindos! Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Eu sou Ana Paula Marcelino, começando aqui mais um Marketice. Que bom que você chegou, que bom que você está prestigiando a gente. A conversa de hoje vai ser incrível com uma baita profissional, como é de praxe por aqui. Antes de começar, eu quero pedir o teu carinho, o teu apoio, a tua força, a broderagem. Curte, se inscreva aqui, notifique o sininho em todas as nossas redes, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo para mais profissionais, para outros empresários, porque com certeza está tendo muita inspiração, muitos insights. Eu falo com uma jornalista marqueteira e, como é de praxe por aqui, ela veio de outros lugares, passou por várias empresas, tem muita experiência. Eu falo com ela, Daiane Wolff. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tô ansiosa para nossa conversa. Que alegria, bom mesmo. Que bom que você tirou um tempinho. A Daiane está atualmente na Romanha, né? Romanha Alimentos, isso. Empresa curitibana. De Pinhais. Pinhais. Região metropolitana. Região metropolitana, né? Vamos fazer jus. Curitiba não tem aeroporto e a Romanha é de Pinhais. Falei certo? Você quis remeter ao aeroporto? O aeroporto é São José dos Pinhais. Curitiba não tem aeroporto e não tem a Romanha. Ah, entendi. Né? Não, é verdade, não verdade. Tem a Romanha de Pinhais, legal. Tem um pool de empresas ali, né, em Pinhais? Tem um pool de empresas grandes, né? Muitas transportadoras também, então a gente tá Região ali. metropolitana e Pinhais tem uma importância grande, né, no nosso PIB, no comércio, em várias... Tem. A economia é muito importante. E é coladinho, né? O bom é que é coladinho, né? Grudadinho. É muito perto. Então, assim, para eu ir para Romanha, eu levo cerca de 25 minutos. É muito tranquilo. Sim. Tem alguns... Eu falo que a região metropolitana de Curitiba, às vezes, é mais rápido chegar do que muitos bairros aqui. Com certeza. Daiane, para a gente começar, fala um pouquinho como que você começou profissionalmente. Você inicia no jornalismo. Fala pra gente como que tudo começou, como que o marketing entrou na tua vida. Conta aí. Vamos lá. Tudo começou, eu digo que a comunicação entrou na minha vida quando eu era criança ainda, né? Sempre foi muito natural para mim, tanto a comunicação quanto a escrita, e principalmente a escrita, né? Quando eu tinha acabado de aprender a ler e escrever, eu já tinha o meu caderninho de poesias, o meu caderninho de texto, o meu caderninho de redações. Então, sempre foi uma paixão para mim. E aí chegou aquela época do vestibular, né? 17 anos, não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí a minha professora de língua portuguesa, na época, me orientou. Por que você não faz jornalismo? Você escreve tão bem, seria um orgulho para todos nós e tudo mais. E aí eu resolvi, né, trilhar esse caminho. Vim morar em Curitiba, né, com 17 anos, porque na minha cidade natal não havia esse curso. Eu sou de Canoinha, Santa Catarina. Santa Catarina, que legal. E aí vim para Curitiba, encarei aí a cidade grande, né? Sim. Nossa, eu lembro como eu era inocente, assim, sabe? Eu por várias vezes passei por poucas e boas, assim. Foi um aprendizado de vida mesmo, né? Um aprendizado de vida na prática, realmente. Mas foi excelente, assim. A minha faculdade foi sensacional. Eu tive laboratório de todos da época, né? Sim. A gente não tinha laboratório de digital na época, né? Porque não existia, mas de todo o restante a gente teve. Então, eu saí de lá com uma bagagem grande, fiz estágio em jornais, em TV, em rádio, em todos os veículos, e saí de lá e fui trabalhar em rádio. Olha só. E por isso, então, esse vozeirão. Olha só, obrigada. Eu tenho uma história engraçada para contar do vozeirão. Então depois vai contar pra gente. Porque foi sofrido para chegar no meu vozeirão. Sério? Foi. Teve que fazer fono? Algo assim? Então, meu fono foi meio forçado. É? Eu tinha uma voz de criança, na verdade. Assim, eu tinha uma voz bem fininha. Tinha meus 21, 22 anos quando eu iniciei na rádio. E eu iniciei porque, assim, eu entrei no jornalismo para trabalhar no back. Eu queria trabalhar atrás das câmeras, eu queria trabalhar escrevendo, produzindo. E eu entrei na rádio com esse intuito. Falei, nossa, perfeito, né? O mundo dos sonhos, você pauteira, você roteirista, você editora. E fui isso por cerca de 2, 3 meses. Até que meu chefe, na época, sentou comigo e falou assim, amanhã 6 horas, isso era umas 5 da tarde, amanhã 6 da manhã você apresenta o jornal. Nossa. Ao vivo. Que pressão, sério. Que pressão. E daí? E aí eu comecei, eu lembro que antes de sair de casa eu ficava tossindo, gritando pra minha voz calejar. Sério? Mas você sabia que tinha que ter alguma aperfeiçoação nesse sentido ou não? Nunca ninguém me exigiu nada, não tá. tinham me falado, não, mas eu sentia, era percepção, exato. E aí eu consegui... Já era o feeling de marqueteira. Exato. Não que tenha que ter, né, gente?
Exatamente. E aí aconteceu, assim, comecei a apresentar o jornal ao vivo, de segunda a sexta-feira. Que legal. E aos sábados eu tinha um programa na Praça Rui Barbosa, com auditório. Nossa, Um programa de calouros. Que legal. Era muito legal. Que bacana. E qual rádio que você trabalhou? Era a Rádio RB2. Ela já não RB2. existe mais, era uma AM. Era a primeira rádio do Paraná e terceira rádio do Brasil. Que legal. Bem legal, uma história, assim, bem emocionante. Essa experiência eu acho o rádio fascinante, né? A comunicação como um todo, né? Mas o rádio tem seu charme, a relação do falar, do ouvir, né? Da música, a interação com o ouvinte, né? E esse contato teu com o público, isso também amplia aí teu repertório para o marketing, para a tua vida, para a tua carreira inteira, né? Com certeza. E eu digo que ele me trouxe muitos presentes, assim, o rádio. Porque como era uma rádio AM, a maioria dos meus ouvintes era muito apegada à rádio. Porque o ouvinte de rádio AM Fiel, né? é muito fiel, ele tem aquele carinho, aquele amor, né? Ele não tá só te escutando para passar tempo, ele tá te acompanhando de fato, sim. né? Então, ele tem em você um amigo. E aí, como eu era muito novinha, os ouvintes, né? Eles costumam nos visitar na sede da legal. rádio, né? E como eu era muito novinha, eles chegavam lá e viam que eu era nova e eles me adotavam, entre aspas, Olha como só, netinha. que Como, legal. E eu ganhava muito presente, ganhava bolo, ganhava amizades, né? Que eu levo pra vida até hoje. Tenho Que contato bacana, com alguns que até legal. hoje. E realmente, né, o apresentador, né, ali o locutor, o que encabeça algum programa, é comum até a gente ver hoje muitos nomes do rádio se tornando político, porque tem uma adesão de público enorme, né? Com Ele certeza. conhece o apresentador ali, o locutor, né, o jornalista que está à frente. Bem legal isso, que bacana, Dai. E daí do jornalismo, como que chegou no marketing? Como que aconteceu tudo? Como que Depois foi que eu saí da rádio, eu assumi uma assessoria de imprensa de uma Câmara de Vereadores, lá de Canoinhas, ainda no jornalismo. E de lá, eu encontrei uma vaga aqui para Curitiba, para voltar para Curitiba, porque eu tinha ido morar em Canoinhas de novo. E aí, eu encontrei uma vaga aqui em Curitiba para marketing. Para mídia, mais especificamente falando. Mas era, né? Depois eu fui descobrir que era mídia/marketing, né? Era mídia barra tudo. Exato. Tá normal dentro dos profissionais. Exato. Mas é legal porque as nossas skills vão só aumentando, né? Sim, faz E parte. aí eu me candidatei, vim para Curitiba fazer a entrevista presencial, acabou dando certo, né? Que era para a CWB Brasil. E por lá eu fiquei, acho que durante uns 3, 4 anos, e foi assim legal. uma escola para mim, Uma baita né? experiência, né? Para quem não conhece ou não sabe, pode pesquisar aí, www.cwb Brasil. É uma das maiores, eu acho que é uma das empresas de referência no setor de eventos e show business, né? Entretenimento. Os grandes festivais, Festival Country em Curitiba. Quem que tá na rede de eventos da CWB, você lembra ainda? Então, eu não sei quais eles ainda Mas estão da encabeçando época. hoje, mas na época, Country O Country Festival, Vila famoso, Mix. Vila Mix, né? O Country Festival era o maior, porque ele era nosso, né? E ele celebrou, acho que essa época da CWB, quem acompanhou, né? Desses grandes festivais com o nome de uma empresa, né? Exato, ele recebia os maiores nomes, né? A gente recebeu aí a saudosa Marília Mendonça, né? Então, nomes assim, os maiores nomes maiores, realmente né? do cenário sertanejo, né? exato. Sim. E ali eu acho que foi uma grande escola para mim, porque depois dali eu já não voltei mais para o jornalismo. Não que eu não voltei mais, porque até hoje eu uso o jornalismo no meu dia a dia, né? Mas quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing, eu fiz porque eu queria me especializar em alguma outra coisa ligada à comunicação, que não fosse jornalismo, mas eu confesso que eu não imaginei que eu fosse migrar de fato. Olha né? só. Eu achei que o marketing fosse agregar no jornalismo. E hoje é o jornalismo que agrega no marketing, né? Olha, eu acredito que foi uma excelente escolha, né? Quando a gente olha para mercado, para você que é um profissional que está começando, acho que tem uma amplitude, né? Imensa hoje no marketing, né? O jornalismo tem seus desafios, é incrível, mas quando a gente pensa em mercado mesmo, né? Empregabilidade, jornais, veículos de comunicação, você tem um espectro gigantesco dentro do marketing, né? De empresas, ou você ser o seu próprio negócio, enfim. E daí você foi para a CWB. Como que foi vamos falar um pouquinho mais de eventos, perrengues, marketing, ser mídia. Eu sei que você gosta muito, dentro das suas especializações está o digital, né? Sim. Me conta como que é você comunicar eventos, é mais fácil? A gente tem uma impressão, mas é evento, grandes nomes. Qual que são os desafios nesse setor de entretenimento? Quando você está falando de algo que as pessoas conhecem. Como que você lota um lugar? A gente parece que é fácil, mas e aí? Na verdade, o desafio tá aí, né? O desafio está em lotar, porque quando a gente trabalha no marketing de uma empresa de eventos, se espera muito que o marketing converta.
né? Gere vendas de fato. Tem que ser rentável, continua sendo negócio, né? Exatamente. Só que não eram todos os eventos que eram Country Festival, que eram Gustavo Lima, que eram Vila Mix. Não eram todos os eventos. Nós tínhamos eventos menores também e era muito desafiador, porque a gente tinha que conversar com públicos diferentes. E como é que eu vou atingir esses públicos diferentes, né? Nem todos estão no digital. Dai, Certo. e as cifras de eventos são altíssimas, né? Envolve muita... uma complexidade, desde fornecedores, né? Logística, o próprio artista, exigências de camarotes, né? A divulgação, outras parcerias, né? E quando você fala nesse sentido, tem um exemplo que eu gosto de dar para o mercado corporativo, né? Eu falo, por que grandes nomes do show business, dos eventos, trabalham com extrema antecipação? Você não vê mesmo a Anitta, você não vê um Coldplay, ele vai fazer uma grande turnê, um Bruno Mars, ele que está divulgando um ano antes. Desculpa, pois é. Não é? Essa não tem antecipação, como que se aplica para os negócios? O que você pensa sobre? Eu acho que assim, a partir do momento que um evento ele está sendo cotado para ser fechado ou não, o marketing já tem que ser envolvido, não para dar um start, mas para ele já começar a estudar. Né? Porque eu preciso saber, para eu ativar qualquer tipo de ação, eu preciso saber qual é o público, eu preciso saber qual é a realidade do mercado aqui em Curitiba. Inclusive, abrindo parênteses, todos os artistas que vinham para Curitiba nos falavam, se eu estourar em Curitiba, eu estouro em qualquer lugar, porque Curitiba... Essa lenda existe? É real mesmo? É real. Muita gente já falou isso. Fala isso. Porque realmente Curitiba, o público é muito exigente. Então, eu fazia realmente essa pesquisa de campo mesmo, né? Bem com afinco, bem antes do evento, né? Então, aí a gente fazia a mídia de expectativa, depois que o evento de fato já estava fechado. Trabalho de pesquisa, de intenção. Muito. Quem que vamos trazer? Vale a pena não? Muito. A gente fazia pesquisas, né, para ver se teria, para ver se teria aderência ou não, exato. Aí tinha a questão do lugar, né, viabilidade, porque alguns lugares eram muito caros e a gente sabia que aquele show era essencial, mas não ia também render tanto lucro, a parte logística, que também tem um custo altíssimo, né? Então, tudo tem que ser muito bem pesado para a gente saber também o que vale a pena gastar de mídia. Né? Porque aí, porque aí a gente vê. Vai entrar apenas com digital, vai entrar ali com uma TV, quem sabe, né? Tem muita parceria em evento também, né? Com canais, Muita, mas para alguns canais são muito fechados. Então, a gente tem ali aquela negociação, mas é bem limitada, né? Algumas televisões, por exemplo, elas não abrem muito leque. Então, a gente tem que saber muito. Um Country Festival, com certeza, né? Vale a pena, porque a gente sabe que vai rentabilizar, uma exposição maior, né? Já tem grandes nomes atrelados, né? Tem uma chancela. Exato. E eu acho que uma grande marca, como é o caso de um grande evento, precisa de uma TV, né? Porque a grandiosidade está ali, né? Querendo ou não, hoje em dia ainda é assim, né? O marketing multicanais, né? Exatamente. Então, tocar em todos os lugares. Exato. E ali na CWB, inclusive, foi a minha primeira escola nesse sentido de multicanais, porque eu trabalhava no digital, mas eu trabalhava muito com mídia offline também. Então, mobiliário urbano, mídia de ônibus, mídia de elevador, TV, rádio. Deu para você experimentar tudo, né? Deu para eu experimentar tudo. E você que continua experimentando, né? Atualmente, à frente, né, do marketing de uma indústria de alimentos, os desafios certamente são outros. Né? São um outro mercado. Sim. E como que funciona, qual que é a importância do digital nessa questão estratégica, de marca, relacionamento com o cliente, como que isso caminha? Então, começando, só contando um pouquinho como é que eu cheguei até a Romanha. Ah, sim, claro. Né? Porque eu acho que vai fazer sentido no final, acho que você vai entender. Eu comecei atendendo a Romanha quando eu trabalhava numa agência de marketing, e eu era o atendimento da conta da Romanha. Olha só. Então, quando a Romanha teve o primeiro contato com marketing, foi através de mim dentro dessa agência. Eles nunca tinham feito marketing na vida. Isso tem mais ou menos uns 5 anos, acredito eu, que foi na Jobs, né, que eu trabalhava. E foi muito gostoso. Porque a Romanha, ela tem, e hoje eu posso falar ali de dentro também com propriedade, todo mundo sempre falou. Essa foi uma relação apaixonante mesmo, né? Foi. E todo mundo sempre me falava, não, porque na Romanha é tudo com muito amor, é tudo muito gostoso, é tudo muito leve. E eu sentia isso, mas era uma relação um pouco mais distante.
né? Eu não estava ali Sim, dentro. vivendo. Mas eu tinha a relação direta com o César, que é o CEO, que sempre foi, nossa, uma pessoa incrível comigo. E a gente tinha, só que a gente fazia era uma conta básica, digamos assim. Então, a gente fazia o social e só. Aí, depois, acabou que eu, né, saí da agência um tempo depois. A Romain, acredito, eu acho que ela não continuou, não lembro. Mas, depois de um tempo, o diretor de marketing da Romain, ele me chamou para que eu voltasse a atender a Romain como freelancer. Olha Né? só. Porque a Romain estava precisando realmente de marketing, estava precisando reforçar o social e algumas outras frentes também. E eu topei, porque eu já tinha esse amor pela marca e tudo mais. E foi o que eu vim fazendo nos últimos 3 anos. Até que no começo desse ano, o César, CEO, me convidou para eu ir lá na Romain para a gente conversar. E ele falou, a partir de agora, eu não consigo mais ter o marketing tão distante. A gente tem que ter o marketing aqui dentro, porque a gente está crescendo. E eu acredito que todo mundo que está ouvindo vai entender, porque a Romain está em todos os veículos de comunicação, né? Sim. A gente deu um verdadeiro boom aí nas mídias. E aí eu topei, com certeza, né? Logo de cara, deu muito certo, deu match total, assim. E a receita desde então eu tô lá. A receita que deu certo. Exato, a receita que deu certo. É uma história inusitada aqui, né? Você começou no atendimento, percorreu outros caminhos e foi para a marca. Lembraram, isso aqui é um marketing muito bem feito, profissional também, né? Também. Enquanto profissional, a gente tem que ter cuidado, vale a pena, né? Você investir em relações, cuidar, ser íntegro na sua entrega, né? Olha o quanto isso reverbera e traz bons relacionamentos. Exato. E hoje, os seus desafios são de posicionar essa marca. Como que estão as projeções de crescimento? Onde que ela está tocando? Quais são os seus esforços? Como que você está olhando de dentro agora? Ali de dentro da Romain, é até complicado te falar assim, a gente vai focar hoje nesse produto. Nós temos muitos produtos, né? Então, o que a gente tenta fazer? Por exemplo, o mês de outubro é o mês do pastel. Porque dia 4 Eu vi que de vocês outubro... colocaram, que legal. Exato, porque dia 4 de outubro é o Dia Nacional do Pastel. O pastel é o nosso carro-chefe. Então, assim, é o nosso carro-chefe. Ele teve uma história de muito amor com a família Culpa, que era a família do César, né? O avô dele começou a vender pastéis para as rodoviárias de Porto Alegre. Então, legal. é uma história bem familiar, assim. Então, quando tem esse tipo de eventos, assim, não tem como a gente ignorar. Então, a gente sempre dá uma atenção especial. Tá bem atrelado para vocês, né? Faz sentido para a marca, né? Não é só uma data, né? Tá muito ligado. Exato, não é só uma data, né? É um marco, né? Uma comemoração especial realmente. Mas aí tem alguns outros produtos que a gente também tem dado um destaque especial. Como é o caso do nhoque, que eu sei que você curte. Sim. O nhoque. A gente estava falando nos bastidores, né? Brincadeira, eu não gosto de nhoque, mas o da Romain é o melhor. Desculpa se você tá com fome, Que loucura, né? Eu sei que aqui no Sul as pessoas amam nhoque, né? Na minha casa, todo mundo, eu ia até experimentar o da Romain e eu desenvolvi uma receita, a Daiane validou a receita, ela falou, é isso mesmo, e realmente é incrível, é muito bom. Inclusive, muito bom. Eu vou passar essa receita para nossa influenciadora replicar, viu? Eu vou replicar e marco vocês, vou fazer no meu perfil. Combinado. Que é prática, mas é incrível mesmo, vale a pena experimentar, é muito bom mesmo. Muito, muito bom. E aí, existe uma fábula italiana chamada Nhoque da Fortuna. E essa fábula, ela diz que se você colocar um pedido embaixo do prato e comer 7 nhoquezinhos, esse pedido vai se realizar. E tem uma data. Sempre no dia 29. Ah, tá. Isso a cada dia 29. Isso. E normalmente o pessoal faz final de ano? Não tem isso, não? Não. É sempre todo dia. Essa fábula é todo dia 29. Eu lembro de muitas pessoas fazendo no final do ano. Talvez fique mais pertinho do final, fica na virada e me marcou. Entendi, mas é todo dia 29, né? Isso, todo dia 29. Mas eu lembrava que tinha essa data. Que legal. E essa é uma das ações que a gente tem feito. Que legal. Assim, a gente tá se apropriando, então, eu vou fazer dia 29, ó. Isso, exato. Perfeito. Então, a gente tá se apropriando dessa fábula. A gente já tem, inclusive, o www.nhoquedafortuna.com.br. Que legal, acessa aí. E tem várias receitas legal. lá? Tem receitas, tem modo de preparo, tem contando a fábula, né? Então, a gente destinou aí um esforcinho a mais para isso. Então, assim, o meu desafio ali dentro tá sempre tentando
pensar no que é que a gente vai, juntamente com, lógico, né, com o meu time e tudo mais, a gente fica tentando desenhar quais são as próximas estratégias, qual vai ser o próximo produto, qual vai ser a próxima embalagem que a gente vai mudar, o que vai acontecer daqui para frente. Senta com o comercial, como é que tá o comercial, o que a gente vai fazer de diferente agora, como é que tá reverberando, né, lá na ponta. É muito gostoso, né? É bem diferente a gente trabalhar um evento, porque a gente já sabe exatamente o público que vai atingir, início, meio e fim, exatamente. E o alimento a gente está levando para vários lares, né? De várias pessoas. São universos tão diferentes, mas são pressões diferentes, né? O evento, a gente que trabalhou, quem trabalhou com o evento sabe. O evento tem que dar certo e não tem replay. Exato. Mas você sabe que o evento, inclusive, coincidentemente, acho que não é coincidência, acho que é porque realmente, talvez eu tenha adquirido essa skill. Eu assumi agora também a parte de eventos da Romanha. Ah, mas não poderia não ser, né? Porque não poderia não ser, exato. Que legal. Então, assim, tudo começou no ano passado, quando a gente participou de uma da Feira Apras, né? Que tem aqui a Supermercadista. Enorme, uma delícia, Apras. Quem não for do setor pode ir. Exato, é uma delícia. Para conhecer mercado, né? Da indústria de alimentos fortíssimo, né? Referência. Importantíssima. Referência. É a maior da região, né? Grandes marcas, né? Sim. Os maiores players da alimentação vêm, né? Da indústria de alimentos. Exato. Então, assim, a gente participou no ano passado e eu fiz, né? Eu organizei o nosso stand, assim, do início ao fim. E aquilo, para mim, foi muito prazeroso, né? Você voltar um pouquinho, né? É muito gostoso você chegar lá no stand e tá tudo organizado, tá tudo bonito, tudo acontecendo da maneira como tinha que acontecer, né? E aí, hoje, eu tô com essa função ali dentro também. A gente tem recebido muitas pessoas, né? Fornecedores, colegas, muitas pessoas que vão conhecer a fábrica, né? Legal. Inclusive, um spoiler. A gente vai abrir ali uma campanha daqui para frente que vai receber pessoas para conhecerem a nossa fábrica. Que legal! Isso, vocês estão convidados, tá? Iremos com o maior prazer. Vocês vão gostar. Eu adoro esses processos industriais, conhecer como os produtos são preparados. Eu acho que para o consumidor, então, isso faz muito sentido, né? Aí aproxima, né? Você conhece o processo de dentro. E, nesse sentido, como você lidar hoje? Tem essas questões alimentares, como que a marca lida com isso, né? O mundo está muito atento a questões de saúde. Como que vocês... Isso também está na estratégia de marketing? Esse olhar consciente? Como que é? Com certeza. Inclusive, principalmente quando a gente está falando de embalagens, né? Tem muitas... Tem a legislação também, Tem muita legislação que a gente precisa seguir, né? Então, por exemplo, assim, se eu coloco na tabela nutricional sódio 0, eu não posso nem citar que, que não tem sódio na parte da frente, porque eu estou citando ali atrás. Então, tem várias regrinhas assim que a gente tem que seguir. Mas é muito importante você ter falado isso, porque realmente traz a carga de responsabilidade do marketing, né? A gente está sendo responsável por informar as pessoas, por divulgar para as pessoas, né? Então, eu acho que mais do que vender de fato, que eu acho que é o que muita gente acaba perdendo a mão no marketing, sim, a gente tem que sempre lembrar que a nossa responsabilidade é também levar informações corretas, verídicas e que também não vão prejudicar as pessoas, claro, né? E a gente pode ser polêmico um pouquinho? Podemos. Qualquer coisa a gente corta. Não, mas vai ser legal. Sabe por quê? Já que a gente falou de saúde, de bem-estar, hoje tem muita informação na internet e eu acho que tem também interesses diferentes, principalmente na indústria, né? Na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos. E a gente gosta, e todo mundo se tornou um pouco especialista em tudo. Sim. E eu tenho alguns amigos super da nutrição, marombeiros, e a gente fala... os terroristas nutricionais que falam mal de carboidrato. O que você tem a dizer? Era sobre isso, óbvio, mas é ponto positivo. Porque, na verdade, não existe o equilíbrio. Mas não tem um pouco desse mito? Como que isso chega até você, estoca, e como que a marca lida? Porque é uma conscientização também, né? Sobre... Sim. Eu acho que, na verdade, assim... Primeiro, partindo do ponto do marombeiro, né? Eu acho que quem é marombeiro de verdade come seu carboidrato, sim, não vai ter medo, né, de comer. Mas esse mito de que o carboidrato engorda, faz mal, ele ainda existe. Com certeza existe, mas eu não sinto que nos afeta de tal forma, né? Nós estamos aí com uma linha para ser lançada agora sem glúten.
Legal. E aí sim eu acho que é um ponto mega importante pro marketing, porque a gente vai estar divulgando uma verdade, É que uma é questão de sobre saúde mesmo, né? Que é o celíaco, né? Exatamente. Então, ali sim, o marketing consegue agir como ele deveria, né? Porque se eu falar que o carboidrato, ele não vai te engordar, se eu quiser vender um macarrão, nossa, pode comer, ele não vai te engordar, ele não vai te fazer mal, eu não posso garantir. Eu não sei como é que é o teu organismo, Sim. né? Só que enquanto eu tô vendendo um produto sem glúten, eu posso garantir pro celíaco. Eu não tenho contaminação cruzada, né? Você pode comer tranquilamente que é um ele setor não vai te enorme, fazer né? mal. Que tá crescendo um monte, né? Lá Crescendo fora, na Europa, muito. tem setores com muito mais itens. Aqui também tem hoje uma grande itens, né? SKUs, e que legal que vocês estão também entrando nisso, né? A gente resolveu tomar essa decisão depois de muitos pedidos, principalmente de pais. Olha que Que legal. tinham filhos, que têm filhos celíacos, né? E acaba atendendo também esse universo, né? Que alguém está pensando, né? Em questões de restrição, fica na dúvida ou não. Mas é legal, porque, né, conversando, o pessoal fala, não existe isso. O carboidrato não é vilão de nada. É como você, né? Quantidade, a menos que você tenha uma restrição. Então, a gente fala, olha como que é, né? É bom conhecer e entender. Exato. E aí, assim, tratando de novo sobre o carboidrato, a minha parte enquanto marqueteira é talvez trazer uma alternativas para a fritura do pastel. Eu posso fazer um pastel na air fryer. Sim. Ele fica uma delícia também. E eu trago uma alternativa mais saudável, e aí sim eu posso dizer que é mais saudável, porque é comprovado, né? Então, assim, sempre o compromisso com a verdade, né? Tanto da parte jornalista, agora falando, quanto da parte marqueteira também. O que é íntegro, né? Isso. O marketing é, sobretudo, falar as melhores características, mas sempre com verdade, né? Exato. Pode ser que aconteça, né? A gente fala, não existe marketing bom que faça produto ruim. Mas quando é íntegro, isso fica muito claro. Daiane, e dentro dos seus desafios de negócios, de avançar, você já falou que você começou. Teve uma época na tua vida que você você teve um perfil de influenciadora. Como que foi essa experiência e o quanto esses influenciadores, os UGX, ajudam hoje na marca? Como que a marca tem essa relação com pessoas de influência? Você até fez um post falando do que realmente influencia. Isso, exatamente. Hoje, na verdade, vou começar contando aqui um pouquinho da minha história. Vamos falar da história e a gente vai pro teu universo hoje. Que na minha época ainda era chamado de micro-influenciadora, né? Hoje as coisas... né? Hoje os nomes mudam muito rápido, no marketing tudo vai mudando. Nossa, muito. A gente fala, é a mesma coisa, mas com nome diferente. Exatamente. Aconteceu muito ao acaso. Né? Eu acho que é porque eu tive meu Instagram lá atrás, quando ninguém tinha ainda um perfil, eu já tinha o meu, e as coisas foram acontecendo, né? Ao acaso, assim. Então, eu não tinha um foco específico, né? Não tinha. E não tinha um intuito também, né? Então, acabava que os meus posts eram mais lifestyle. Dizem que quem é de lifestyle não é nada, e era isso mesmo. É de tudo um pouco. Mas foi muito positivo, porque eu aprendi a vender, né? Tipo, a ser uma marqueteira mesmo, né? Porque eu recebia muitos produtos. Eu não ganhava muito dinheiro com isso, ganhava pouco, mas eu ganhava muitos produtos. E produtos, assim, variados. Ganhava desde produtos para os meus pets, até alimentos fit, roupas de academia, enfim, tudo, assim, do universo, um universo bem, bem completo, assim. Então, eu tinha que aprender a falar sobre, né, e levantar os atributos, né, daqueles produtos. Tinha que estudar, né? Tinha que estudar. Mas eu também nunca divulguei algo que eu não gostasse de fato. Então, eu era bem sincera, sabe? Como não era meu ganha-pão, digamos assim, né? Eu sempre prezei muito pela verdade. Tinha que ter a ver com você, né? Tinha que ter a ver comigo. E nesse ambiente que a gente está falando de marketing, qual que é o cuidado que uma marca precisa ter quando você escolhe, essa pessoa vai falar por mim? Hoje, vocês têm algum influenciador? Como que é essa relação com os micro-influenciadores, os UGCs aí, atualmente? Na CWB Brasil, eu tinha muito contato com muitas micro-influenciadoras, que eram as meninas, principalmente da região de Curitiba, que faziam que divulgavam os nossos eventos, enfim. Era um trabalho muito legal, era uma rede muito diversa. Eram só mulheres, eram mais de 200 mulheres. E eu mantinha aquele grupo no WhatsApp, sempre que a gente ia fazer alguma ativação, alguma
divulgar algum evento novo, Você podia contar com elas. a gente podia contar com elas de todas as formas. Às vezes, não só postando um flyer, alguma coisa assim, mas gravando um vídeo selfie, postando o look que elas usariam no dia. No evento, né? Exato, foi bem legal. Eu lembro disso, de várias ações. O look que eu vou no Festival Country Fest. Sim, E tinham várias colocando. Bem legal. E na Romanha também não é diferente. A gente tem algumas ações pontuais com micro-influenciadores, mas a gente tem uma produtora de conteúdo, que é a Jaque, e o arroba dela é tão bonitinho, é Jaque Está Comendo. Olha que legal, É a bem Jaque legal. Tá comendo. Criativa demais, assim. E ela é de Blumenau. Que legal. Só que agora ela veio morar em Curitiba faz mais ou menos 2 semanas. Justamente por conta disso, assim, por conta da nossa parceria. A gente tem parceria com ela já, eu acredito que faz uns 2 ou 3 anos, assim. Ela é ótima, sabe? Ela tanto... eu acho que, na verdade, ela tem o que a maioria dos micro e macro e todos os influenciadores deveriam ter, que é aquele foco na produção de conteúdo. Bons conteúdos, né? Eu acho que isso falta um pouco hoje, né? Porque o influenciador, ele não pode simplesmente divulgar sem saber do que está falando, sem ter estudado, sem ter propriedade, sem que as pessoas que serão influenciadas ou não por ele sintam que aquilo realmente existe, que aquilo faz sentido, que aquilo é verdade, né? E a Jaque tem tudo isso, ela vai muito bem. Legal, porque até eu acho que no mês passado eu já conversei aqui com outros convidados falando do Meio Mensagem, né? O portal Meio Mensagem trouxe um dado desse início de ano, do final de 2023, que as empresas tinham percebido o quanto o universo de influenciadores ele estava em queda em relação ao retorno do que você está falando. Sim. Porque às vezes são contas gigantescas, então, isso é um olhar para o dígito, né? Que a gente fala, os números nem sempre convertem. Não. Né? A gente fala as métricas da vaidade. Exato. Até porque quem é muito grande não tem proximidade com você, né? E como é que eu vou comprar se eu sei que você está sendo pago para aquilo e que pode não ser verdade, As pessoas aprenderam né? sobre isso, né? Exato. Eu sempre pergunto, né? Quando alguma marca tem um grande influenciador, né? Esses grandões que todo mundo conhece, independente do nicho, como que fica a conversão? Né? Qual que é o retorno na ponta, né, de fato? Então, realmente precisa ser eficiente. Ainda é uma ação de marketing, né? Exatamente. É muito difícil a gente medir o que de fato vai dar certo ou não, porque você não consegue controlar o ponto da gôndola, né? A ponta da gôndola, Era isso que eu perguntar para vocês. É difícil você ter essa mensuração, mas você consegue analisar de outras formas, né? Indireto? Por tempo, exatamente. Proximidade? Exato. Então, mas é um trabalho... O influenciador, ele tem um trabalho que precisa... Eu acho que ele tem muito a ser desenvolvido ainda. Porque eu acho que por muito tempo, a gente deu aquele boom de influenciadores. Sim. E por muito tempo a gente está naquela mesma, né? A mesma coisa de sempre. Da forma, né? Exatamente. Eu acho que tem aí uma super oportunidade. Eu não sei como, né? Se eu soubesse, já teria passado a fórmula de sucesso. Reinventar as coisas. De reinventar. Porque eu acho que ainda tá muito mais do mesmo, assim, sabe? E isso também é uma característica do que acontece no mercado como um todo, né? A gente se acostuma, enquanto consumidor, né, a receber a mídia, a publicidade. Também é um desafio para você. Como que você se preparam para se diferenciar no mercado? A gente fala qualidade da Romanha, outros concorrentes. Como que vocês buscam tocar e passar essa informação? Como que se destaca numa indústria tão competitiva como a de alimentos? A gente tenta se destacar falando a verdade, que é o nosso slogan: amor é o nosso alimento. A gente traz o amor para o centro de tudo. Exato. Porque esse é o nosso maior diferencial. Né? E quando a gente tem amor, quando a gente coloca amor em qualquer coisa, é lógico que a gente vai ter qualidade, que a gente vai ter cuidado, que a gente vai ter carinho. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Então, para tudo, né? Tanto tratativas comerciais, marketing, até né? Quando a gente recebe ali um banco para negociar alguma coisa ou outra, sempre a gente traz o amor no centro. Que legal, faz parte dos pilares, né, da empresa ali, nos relacionamentos, em tudo, então isso vai certamente ser aplicado ao produto, né? Daiane, e nesse esforço, né, de estar no mercado, sair da gôndola para o carrinho, quanto à imagem, o visual, quais são as estratégias? A gente fala, em mercados, né, tem uma grande disputa de espaço. Muito. Primeiro lugar,
como que acontece, Sim. quais são os mecanismos que vocês têm buscado, investir em embalagem, em design. Isso conta muito a indústria, né? Principalmente o visual é algo fundamental, o design. Para onde que está indo as pesquisas? Tem alguma tendência? A gente fez alguns levantamentos no começo do ano das gôndolas, né? Como que elas estavam. E estava uma verdadeira bagunça, né? Eu adoro números. Essas estratégias são muito interessantes. Muito. E a gente fotografou várias gôndolas e a gente percebeu que o consumidor, se ele olhasse para a gôndola, ele talvez não percebesse que a Romain estava ali. Porque haviam várias cores, várias formas e tudo era Romain. Não era só o nosso logo que iria fazer a gente se destacar e mostrar que a gente estava ali. Sendo que outras marcas tinham ali tudo azul, 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 azul. Verde, 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 verde. Você falou azul, 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 eu já vi. Já vi a marca. Marketing é algo demais. Né? Design de produto eu acho fantástico. Fantástico. Então, assim, a gente vem trabalhando nas nossas embalagens desde o começo do ano. A gente tem reinventado muitas delas. Para que a gente tenha... Já mudou. Muitas delas já mudaram, mas a gente ainda está no processo. Preto e vermelho? O preto a gente já está migrando ele mais para a linha premium, né? Que é a nossa linha Speciale. E a gente está mantendo o nosso vermelho, que é o... Né? Tem a terceira cor? O verde não, é o preto e vermelho. Verde. Tem, né? Ó, viu? Isso, exato. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nisso. E com a entrada do nosso diretor comercial, que tem muitos anos de Balduco e várias marcas, o Cadu, ele é maravilhoso, assim, um profissional sem igual, assim, sabe? Ele tem ensinado, tem trazido uma carga comercial pra gente, assim, impecável. E ele trouxe essa necessidade da gente... estar com mais força nas gôndolas, né? Porque, de fato... Ser percebido, né? Ser percebido. E a gente precisa ter blocos da Romain, né? Sim. Eu acho que esse era um dos maiores desafios e a gente está conseguindo driblá-los, né? Aí entra também uma outra questão, né? O que a gente vai diferenciar em embalagens, por exemplo, do sem glúten? Precisa ser diferente. Talvez um claim, um selinho, algo discreto, algo não tão discreto... Também a gente fez todo esse estudo. Pessoal de pesquisa de produtos, certamente. Exatamente. Né? E aí a gente vai lançar, tá para lançar já, né? Mas vão vir, inclusive tem um spoiler no nosso site, que legal. Pra quem quiser ver. E vai ter um nome de uma... Essa linha tem um nome específico? Não, Romain sem glúten. Romain sem glúten, exato. E é uma embalagem bem diferente, porque é uma linha diferente também, né? Claro. Então, a área das embalagens, assim, ela a linha é incrível, assim, de você estudar, de você colocar em prática, é muito legal. Para produtos faz toda a diferença, né? Além das estratégias que vocês traçam, né? De posicionamento comercial, logística, como chega no consumidor, como que ele recebe, pesquisa mesmo de alimentos, né? De aprimorar, enfim, toda a parte que envolve, né? Valores nutricionais, o bem-estar para o consumidor, mas também tem a parte da embalagem, que é um ponto que vai fazer o cara se apaixonar de verdade, né? Lembrar da marca. Consideração, ativar isso, falar, eu lembrei da Romain. Você foi falando tudo azul, tudo verde, eu já vi todo o setor de massas ali, né? Sim. Pelas cores. Exato. É muito importante. É muito importante. E também algumas coisas que a gente precisa também sempre estar evoluindo, né? Por exemplo, na embalagem do pastel, 5 anos atrás, a gente nem imaginava que precisaria colocar um selo de pode ser feito na air fryer. Ah, legal. Hoje em dia é um selo que é necessário, Caramba, né? Porque... E parece algo bobo, né? Parece algo bobo. Eu nem tinha reparado. Eu lembro das embalagens transparentes ali da cestinha, não sei como que vocês chamam. Não, tem umas que vêm no plástico inteiro. Sim. Mas essa informação é legal, porque nós temos aí uma geração, faz parte, né? A air fryer, todo mundo cozinha na air fryer. Exato, e tem também a questão saudável, né? Então, são alguns detalhes que a gente... Né? Exato. E aí eu digo também que o marketing, ele... Todos os dias a gente tem que evoluir, né? Porque ele não para. E isso é observar o comportamento do consumidor. Exato. Em que momento que isso é algo novo? Esse, por exemplo, pode ser feito na air fryer? No produto de vocês? Sim. E tem outras marcas usando? Porque eu não me lembro de ter visto. Vou ter que comprar pastel para ver. Não, só da Romain. Tem poucas. Não, sério? não. Tem poucas que usam. Eu sou observadora. Sim, tem poucas que usam, mas eu acho que eu não tinha visto nenhuma antes, assim. Porque tem muito tempo que eu não faço pastel em casa, mas vou ter que fazer para olhar. Mas legal. A gente também não pode colocar... por exemplo, eu sempre fiz em casa na air fryer. E eu cheguei e comentei um dia lá na empresa, né? Eu fiz na air fryer, a gente tem que colocar na embalagem e tudo mais. E foi assim que surgiu?
surgiu a ideia, porque aí para a gente colocar na embalagem... Muda toda a questão de liberação à vida. Não só, mas a gente envolve o nosso setor de qualidade, que tem que fazer testes com vários sabores para ver se não vai estourar, para ver se vai dar certo. Teste de qualidade? Teste de qualidade. Então, mais uma vez, a responsabilidade, né? A gente não pode estar noticiando, ou noticiando, não, a jornalista falando, influenciando, né, o consumidor a comprar algo que realmente que não vai funcionar de fato, né? Então, se está na nossa embalagem, é porque realmente funciona. Legal. E nesse desafio de consumidor, mercado, né, redes sociais, múltiplos canais, quais são os esforços para estar em todos esses pontos com eficiência? No seu planejamento estratégico, tem um canal que tem relevância? Como que está a ativação das mídias, né? Performance, a Warners, como que vocês analisam esse todo e pensam nisso? Hoje a gente tem planejamentos para todos os veículos que a gente trabalha, né? Tanto o digital quanto todos os outros canais. O off, né? Que a gente gosta de falar. Exato, offline. E a gente tem relatórios mensais com toda a mensuração, né? Então a gente faz sempre esse contraponto. Comparando como estão os números, né? Se eles estão subindo, se não estão. Enfim, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Não tem como a gente deixar... De estar em algum lugar. Para vocês faz sentido, tem que estar em todos. A gente fala o marketing 360, né? O quanto Exato. isso tem que olhar com critério, né? Tá fazendo sentido, o investimento está voltando, tá aumentando porque acaba em vendas, né, Daiane? O objetivo, no final das contas, é sempre a empresa, vender, né? Tem que ser lucrativo. Exato. Né? A gente fala que não tem marketing caro, né? Tem marketing que não dá retorno. Exatamente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando nós iniciamos agora com o grupo GRPcom, que a gente começou com esse boom de marketing mesmo, assim, nas mídias off... a gente ficou nesse impasse, né? Será que a gente já vai com uma campanha mais agressiva de venda? Ou será que não? Mas tanto o meu diretor quanto eu, a gente acredita numa coisa. O McDonald's, por exemplo, ele é o McDonald's por quê? Porque ele é a marca. A Coca-Cola, mesma coisa. Você pega uma Volvo, você pega qualquer marca que tem relevância e que tem a confiança do público, ela tem essa força de marca. Então, a gente começou com um branding fortíssimo, né? Legal. Mostrando ali várias fases e várias facetas da Romanha que as pessoas talvez não conhecessem. Mostrando, inclusive, coisas que a gente, né, talvez muita gente já sabia, mas que a gente é do Paraná, é uma empresa paranaense, Sim. né? Porque a gente sabe que a regionalidade faz diferença Sim. no final das contas, né? E cada vez mais. Então, a gente optou por isso, né? Começar pelo reforço de marca, começar pelo branding, porque a gente sabe que a longo prazo é o que mais vai contar pontos pra gente, né? Se a pessoa confiar na Romanha, se as pessoas, de fato, saberem que ali tem não só o amor, mas tem a qualidade, tem a entrega, tem pessoas felizes trabalhando, né? Então, eu acho que as campanhas mais agressivas a gente está deixando para começar a partir de agora. Né? Que a gente já fez todo esse trabalho de marca para reconhecimento mesmo, Consideração, né? A gente fala awareness, não é performance, e é bem importante para grandes negócios, já como a Romanha está posicionada, entende o jogo, provavelmente, né? Tem acertos, tem os erros, mas quanto mais você considera, eu falo que a venda, você escolher algo, passa pela confiança primeiramente, né? Com certeza. Quando você decide, vou levar para casa. Exato. Se você está brigando ali no ponto de gôndola por 50 centavos, putz, eu não vou levar essa aqui que eu não confio, eu vou levar essa. Com essa certeza. aqui eu sei que é boa. O que você acabou de me falar, né? Eu só como nhoque da Romanha. Né? Você já confia na marca. E eu já experimentei outros, porque às vezes não tinha outra pessoa compor, porque eu lembro, né? Porque desculpa os comedores de nhoque. Eu falei que eu comi 2, um muito bom lá em Minas, que a pessoa não existe mais que ela fez, e quando eu conheci o da Romanha, né? E Sim. daí eu falei, caramba, é muito bom. Sim. Aí o nhoque que eu gosto é da Romanha. Falei que vou ter que aprender a fazer para poder, né, substituir. Sim. E a consideração é algo que muitas empresas, quando a gente vai para negócios menores, que elas não entendem, acham que para vender eu preciso vender. Só falar de vendas. Sim. Relacionamento, consideração, trabalhar a marca, o que vocês estão fazendo, né? Exatamente. É muito difícil você conseguir... Você até talvez consiga, né? Só brigando pelo preço.
Mas aí você não vai fidelizar, você não vai... É muito diferente. Você não vai ter um relacionamento, né? E impacta também no custo teu final, né? O esforço que você faz para adquirir novos clientes, quando você tem em consideração Sim. isso é diluído, né? No longo Sim, prazo. com certeza. E quando você fala... A gente já que está falando de custo, de mídia de performance, o digital campanha ads, vocês já experimentaram todas? Sim. Google, o Meta, né? Também trabalhamos todos. Todos, e a performance é legal? Quais são as impressões para a marca? Sim, são excelentes. A gente tem resultados muito bons, né? Agora, inclusive, nesse último mês, deu uma crescida, assim, muito legal. E é muito importante a gente acompanhar, né? Porque eu digo que os insights que tanto o Google quanto o Meta trazem, eles vêm, entre aspas, de bandeja. Não são de bandeja porque a gente paga para isso. Mas eles são muito limpos. A gente consegue analisar muitos dados, né? Legal. E já que você falou nisso, é um ponto bem importante. A gente vive a era dos dados, das inteligências, né? E todas as plataformas estão super, né? IA, a gente tem falado isso aqui com recorrência. Então, vocês terem esses dados, conhecer quem tá seguindo, quem está comprando, perfil, dados demográficos, o que isso impacta na estratégia? Impacta 100%, porque aí a gente muda, né? Consegue recalcular a rota, se for o caso. E calcula rápido? Muito rápido, né? Porque ali é online, né? Então, a gente tem minuto a minuto, a gente pode ajustar o tom de voz, a gente pode ajustar com quem que a gente está falando, é muito dinâmico. E conta pra gente algum detalhe nesse sentido, assim, a gente começou com uma ação de uma forma, fizemos algum ajuste aqui de abordagem, ou de tom, ou de... criativo, o que mudou, como que foi? Conta alguma história nesse sentido pra gente, um case aí. Na própria Romanha, quando eu comecei lá, a gente estava usando muito a terceira pessoa, né? Então, a gente tá falando a Romanha. Inclusive, a gente criou um personagem pra Romanha, que era a dona Giordana. Ah, que legal. Uma senhora italiana e tudo mais. E a gente achou que aquilo ia aproximar, né, o público, ia causar uma proximidade maior. Mas foi o contrário, assim, a gente já notou, assim, de bate-pronto que na verdade ela estava distanciando, né, a marca. E quando a gente mudou tanto o tom de voz, deixou um pouco mais jovial, um pouco mais descolado, né, e quando a gente trouxe para a primeira pessoa, nossa, foi muito melhor. As impressões, assim, foram, né? Eu acho que foi um super acerto que a gente já vem usando aí há um tempo. E acho que é assim que a gente vai seguir. Foi Essa questão, né, de proximidade, o digital traz isso, né? O cliente com a empresa, né? O teu consumidor diretamente com você. Então, isso confirma o quanto... Tem se falado muito aqui sobre personalização. Não importa o tamanho dessa empresa, mas esse falar direto com a pessoa. Estou falando com você, né? Sim, exatamente. É o B2C, né? O mais B2C que você tem. Porque você está conversando mesmo, né? Você está se comunicando com o teu cliente final. E o cliente fala, né? Traz insights, ele te traz feedbacks maravilhosos, importantíssimos, né? Para vocês corrigirem, ou ouvirem, ou ter ali como um insight futuro para um desenvolvimento de produto, de informação, de embalagem, né? Inclusive, eu acho que eu não digo erro, mas eu acho que muitas das vezes que os profissionais deixam de lado essas usabilidades que vêm tão fáceis pra gente, ele sai perdendo. Por exemplo, coisas simples como uma enquete, por exemplo, são alternativas muito fáceis que a gente já tem prontas pra gente usar, e a gente usa muito, né? Sim. Por exemplo... até para fazer a nova embalagem da tapioca. Putz, a gente vai com uma foto de uma tapioca salgada ou doce? Não sei, vamos perguntar para o nosso consumidor o que ele prefere. Perguntamos. Eu posso chutar? Pode. A doce. Sim. E olha que a minha percepção era outra. Eu não sabia, eu já ia errar se eu fosse chutar. Para você ver como é importante a gente ver os dados. Eu imaginei o visual, né? O chocolate, o morango, né? Foi exatamente de morango com chocolate. Porque o visual é muito bonito, né? Sim. Se eu pensar na salgada, será que apareceria a manteiga ou a carne seca? Não sei. Visualmente o morango seria... Um franguinho, alguma coisa. Ia ficar tudo muito pálido, né?
pensando no design, né? Quem gosta de design de cor, tipo, né? Pois é. As frutas, o chocolate brilha escorrendo, né? Exato. As cores, elas vendem muito, né? E eu acho que talvez pelo doce, né? Tem um apelo também, talvez, com o público do digital, não sei, mulher, criança... A maioria do nosso público no digital é de mulher. Na verdade, a maioria do nosso público a maioria das pessoas que cozinham são mulheres, né? Então, a maioria do nosso público é mulher mesmo? De mulher. Porque eu acho engraçado, a maioria é mulher, mas tem... O grande chefe são homens, né? Pois é. Curioso, né? Curioso. Aí a gente já entra num outro ponto, né? Tem outro ponto? Não, aí a gente entra num outro ponto, já que eu acho que é a questão do homem e da mulher, né? Eu acho que Mas será que as mulheres não escolheram ir pra... Porque a impressão que eu tenho é que as mulheres não foram tanto pra esse universo. Vieram mais dos anos 2000 pra cá, ou a impressão minha? Então, grande chefe. O que aconteceu? Será que não? Esse que eu acho que esse é o ponto que eu tava pensando. Será que a mulher não se especializou pra se tornar uma grande chefe justamente porque ela sempre precisava cozinhar em casa? Pode ser. Talvez ela nunca tenha desenvolvido esse amor, porque ela sempre tinha que fazer por obrigação, né? Ou com rotina, enfim, talvez seja isso. Será? Agora eu fiquei curiosa. Não sei, mas faz sentido. Eu fiquei pensando, faz sentido. Porque até os sushi mens, né, são homens. Não sei se é verdade, mas o do sushi man diz que é por conta da temperatura da mão. Não sei se é verdade. Tem que vir um aqui para contar, mas é interessante olhar, né, porque a mulher tá muito ligada e acaba sendo a consumidora. Sim. E tem essa percepção também, você já falou que é mais mulher, mas os jovens também estão cozinhando mais, não? Continua. Sim, os jovens estão cozinhando mais, só que os jovens são do prático. Né? Então, o jovem não vai querer passar horas na cozinha cozinhando. Ele vai querer fazer algo rápido, né? Então... meio que pronto. Então, eu acho que tem que ter esse tipo de alternativa também. Isso é legal nas divulgações também, né? O que a gente vai trazer de destaque, né? Que vá vender para esse público, né? Então, você conhecer o teu público, e isso acho que para todos os nichos possíveis, né? É fundamental. É o mais importante de tudo, assim. Você saber para quem que você está falando, com quem que você está se comunicando, é essencial. Muito bom. E tem novidades que você ainda não pode contar? Você já falou que vai ter muitas novidades na Romanha acontecendo. Sim, a gente tem aí 2 lançamentos previstos, que são a linha sem glúten. São 6 produtos. São 6 produtos, então... aí já atendendo às necessidades, porque tem algumas marcas sem glúten hoje em dia, mas elas são limitadas. Você tem ali 2 SKUs, 3 no máximo, então a gente já vem com 6. E tem uma dificuldade, imagino, de produção, não dificuldade, não sei se é a palavra, mas tem toda uma questão de preparo totalmente diferente, o que... Não pode ter contaminação cruzada. Então, os nossos produtos sem glúten, eles são fabricados em outro lugar. É uma outra fábrica, né? Não tem como ser na mesma, porque assim, quem tem a doença celíaca, de fato, é muito sério. Sim. Né? Então, 0 contaminação cruzada. E a gente tá também para lançar a pururuca. Ah, verdade. Fiquei sabendo que vocês já aprovaram. O nosso pessoal aqui provou. Tá aprovado? Nossa, pessoal, eu tive que ceder para eles, nem cheguei. Eu não acredito. Acredite, porque foi um alvoroço e me dá e nananã, mas eu vou mandar uma para você, então. Isso aí. Tá bom. Então, você vê quantos desafios tem que estar olhando para o mercado, né? Eu falo que não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Mas é gostoso jogar uma partida mais desafiadora, né? Ah, sim. Eu acho que é mais gostoso. E foi legal, Daiane, porque você trouxe... a gente sempre gosta de falar dos acertos, do que deu certo, mas o profissional de marketing, você também tem que estar preparado para lidar com as coisas que não funcionam. A gente fala muito, foi lindo, tá? E você trouxe outro lado, a gente tem até instigado. Vamos falar que tem coisa que não funciona, né? Sim. O Shibata, que é um dos marketings à frente da CIMED, falou, das 300 campanhas que eu lanço, 3 funcionam. Exato. Ele falou, claro, que são grandes campanhas, mas você acertar o tempo inteiro e no seu dia a dia, tem lá seus desafios, certamente, tem muitos acertos, né? Mas a gente precisa, sim, falar a vida como ela é também, né? Exatamente. E você tem a liberdade e o dever também de ir recalculando a rota dia a dia, né? Por exemplo, a gente vinha com alguns spots de rádio gravados com vozes aleatórias, com músicas aleatórias, trilhas aleatórias e com o texto contendo o Romanha. Mas aí,
por que não padronizar, né? Por que não a gente ter a nossa trilha? Por que não a gente Legal. ter... Então, assim, são detalhes que a gente vai, entre aspas, errando, Evoluindo. mas é só errando que a gente vai conseguir evoluir, né? Sim, o Fernando, que também volta e meia tá aqui na bancada, ele falou assim, mas se não errar, você continua fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. E Só se fazer do você não... mesmo jeito. Só que você só aprende também, se você só detecta o teu erro, se você parar para analisar, né? Por isso que eu digo também que é muito importante, a gente tem hoje esse turbilhão do dia a dia, ninguém tem tempo para nada, é uma atividade colada na outra. Sim. Só que se você para um tempo e você senta com algum colega ou até sozinho para pensar, para refletir, para analisar, parece que tudo flui, você tem ideias, né? Eu acho que hoje em dia falta muito isso. Sim. Né? Você poder parar, ter a liberdade de parar e pensar, putz, será que tá legal? Deixa eu, né, analisar, deixa eu ver com outros olhos, né? E eu acho que isso falta, sabe? A gente não tem tempo, é engolido, né, pelo dia a Sim, dia. pelo dia a dia. A gente eu falo que a gente está vivendo, né, com o dedo na tela. Sim. E também tem a ver com querer ouvir o consumidor, né? O consumidor sempre tem muito a dizer, né? E vocês estão com essa escuta aberta, tem que ouvir, eu acho que não, profissionalmente, enquanto marca. Sim, é muito importante, é imprescindível, né? Para qualquer marca, né? Com certeza. Daiane, conta uma marketice ao longo da tua carreira que você gostaria de compartilhar, ensinar, pode ser algo filosófico, pode ser alguma ação prática. Me fala uma marketice aí, que você quer falar, que você tem o maior orgulho. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Pensa. Eu ia falar da influenciadora, mas aí agora... Mas teu olho brilhou, hein? Tá brilhando. Deixa eu pensar. Mas foi uma baita experiência, né? Te ajudou bastante, te ajudou Muito. no digital. Uhum. Eu acho que foi isso. A parte de influenciadora. Eu acho que a minha maior marketice foi, Tua mesmo, foi usar da minha expertise que acabou caindo no meu colo, né? Que foi a experiência que eu tive como influenciadora digital e transformar isso em algo maior, né? Porque eu já sabia o que eu queria, né? Não era aquilo que eu queria, mas eu, no bom sentido, usei aquilo que estava acontecendo comigo no momento para que eu pudesse me tornar quem eu sou hoje, né? Para que eu Legal. pudesse aplicar, de fato, da forma que eu acredito, né? Que eu sempre sonhei. E foi bom que você teve a experiência do digital, né? Falando de marcas, entendendo, vivendo do outro jeito, vendendo para outras marcas, né? Dando tua cara para outras marcas. E vendo que funciona, né? Porque eu lembro que muitas vezes as pessoas vinham me perguntar, tá, mas isso funciona mesmo? É bom mesmo? Essa leg não fica transparente? Olha só, então, assim, as pessoas confiam, né? As pessoas precisam sentir confiança. Essa é a palavra-chave, assim, para as marcas, sabe? As pessoas têm que confiar. Muito legal. Daiane, e eu vi que também você emprestou tua voz, é isso mesmo? Várias vezes. Vamos falar um pouquinho antes da gente encerrar. Como que foi? Você emprestou tua voz, teu textual, que a gente já sabe que você gosta de escrever. Sim. Você faz locução, como que é? Sim, já fiz algumas vezes, várias na verdade. Quando eu trabalhava na CWB, inclusive, a gente tinha uma parceria com a Woods, o grupo Woods na época, né? E eu fazia alguns trabalhos na Rádio Woods, apresentava um programa ali também, fazia os comerciais da CWB, era eu que gravava. Ah, que legal. Para as rádios. E já fiz vários outros também, assim, para várias marcas, inclusive para a Romanha. Olha só, bom, olha, Daiane, a gente falou que era Daiane Romanha, não, vai ter que mudar teu nome mesmo, vai ser Daiane, não vai ser Daiane mais Wolf? Daiane Romanha. Vai ter que dar Daiane Wolf Romanha. Já torna-se sócio, ó, tem a nova CEO lá. Na PLR da empresa. Não, mas a gente acaba vivendo aquilo, né? Mas realmente a locução, eu sempre gostei muito, assim, da comunicação no geral, né? Eu brincava quando era criança, assim, de apresentar. E a história da voz, qual foi a técnica que você fez? Conta pra gente. A técnica realmente foi essa. Antes de chegar no meu trabalho, em casa, eu tossia muito, eu gritava muito pra voz ir calejando, de fato. Sério? Sério. Era triste, mas funcionou, né? Mas é interessante isso, porque isso também é uma marca, né? A voz, né? Sim, é uma marca. E tem como é que fala? Não pode ser um brand, mas como as pessoas percebem, porque você falou, era uma voz infantil. Então, aonde você estava, isso também é estratégico, né? Você, como comunicadora, como que você passaria uma informação ou falaria com o público mais velho, com credibilidade, não que não pudesse, a gente fala, não sei, não me lembro se tem
uma locutora? Não me lembro, você tem com uma voz mais... A não ser que fosse um programa jovem, sei lá, né? Mais jovial, acredito que sim, mas mais de entretenimento, né? E o meu era jornal, né? Então, assim, eu pensava, mas como é que eu vou passar credibilidade se eu tenho essa voz, né? De quem... Como é que essa menininha tá me falando isso, né? Isso que eu pensava que eles iriam pensar, né? E aí, isso me incomodava um pouco. Então, eu fui ajustando os pontos, né? Você teve que Mas eu sempre tive muita né? facilidade para mudar, para impostar a minha voz. Eu cantava antigamente, então eu tinha todo um... Sempre gostei muito disso, sabe? Legal, então teve que ter uma adequação aí do produto para o consumidor, não teve Exato. jeito, senão não ia funcionar. E naquela época a voz se tornou o meu produto, né? Nossa, então... com certeza. E a voz marca muito, né? E muito. não teria como você não fazer esse ajuste fino aí. Exato. De sintonia para dar certo. Exatamente. Daiane, foi muito bom falar com você. Antes da gente encerrar, quem quiser conhecer mais da Daiane, eu vi que você está bem ativa no LinkedIn, tem várias publicações de matérias, reflexões falando, né, da tua atual jornada profissional. Onde que os nossos ouvintes, seguidores te encontram? Daiane Wolff no LinkedIn, Daiane com Y, Wolff, WOLFF. Então, marqueteiros, marqueteiras, empresário, aspirantes, entusiastas, se você quer saber mais do marketing, quer informações sobre a Daiane, sobre o marketing da indústria, se tiver alguma dúvida, encontra ela lá no LinkedIn, Daiane Wolff, Daiane com Y. Isso mesmo. Wolff, ela vai estar lá, vai estar na Romanha também, tem várias publicações que você está falando. É muito legal, porque o LinkedIn, ele, principalmente ali no marketing de alimentos, que é muito específico, forte. Tem muita gente que me procura para trocar figurinha, e legal, é muito legal. Legal, então tá aí, tá deixado as redes. Quero agradecer, antes da gente encerrar a 041 Marketing, por apoiar esse projeto, onde a gente conhece os marqueteiros. Tem. Pode falar, tem. Tem recebido? Eu estava esperando a sua pausa, mas já está aqui na minha mão. Eu trouxe um presente. Que legal, que lindo. Olha só, com muito amor, né? Vamos ver o que tem? Muito obrigada. E nem gente, se falasse que foi combinado, mas é uma... é uma massa. Que delícia. Isso, é o nosso talharim número 2. Talharim número 2. Que particularmente é o meu favorito, muito gostoso. Gosto dessa espessura. Talharinha, tudo de bom. Vamos ver o que tem aqui. Vamos conhecer, se você não conhece. Gente, pode experimentar tudo, mas o nhoque com certeza. Massa, né? Não tem erro, né? Massa não tem erro. Não, pra mim... Não tem erro. Com ovos. Muito bom. Ai, meu Deus. Queijo ralado fino, grosso. Pra acompanhar o talharim. Aí vai dar preferência, né? Exato. Quem cozinha... salgadinho para assistir filme, para maratonar. Acabou a eleição. Ou para assistir o podcast. Eu ia falar que acabou a eleição de São Paulo porque tava uma novela mexicana. Acabou, o que a gente vai fazer? É verdade, né? Meu Deus. Esse aqui eu adoro, de pimenta. Pimenta mexicana, tudo de bom. Eu amo. Esse aqui é o meu favorito, o nosso de galeto. É muito bom, muito bom. Você prova e depois me conta. Vou contar. Tá linda a embalagem, tá bem maravilhosa. Eu lembro da marca porque eu consumo, né? Eu falei todas as cores. Eu passei no teste de Romanha Lover, Brand Lover. É bom quando eu falei que é bom quando você tem uma marca que alguém consome. Não é muito bom isso? Com certeza. Eu te trouxe um feedback, falei de receita, se for certo. Isso é muito legal, né? Eu já era consumidora da CWB antes de trabalhar lá, eu já era consumidora da Romanha antes de trabalhar lá, e aí a gente trabalha com amor, né? Porque a gente já conhece, de fato. Legal. Essa é uma embalagem que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar, ela tá já na fila de espera. E tem receita, até a receita que tem aqui eu gosto de pesto. Então, conhece lá, se você não conhece ainda. Quando você vê na gôndola, você vai lembrar Romanha, Daiane Wolff Romanha. Tem marcas que a gente lembra da pessoa pro resto da vida. Eu tenho um amigo que passou na Vapsa e toda vez que eu vejo eu lembro da pessoa. Olha, que legal. Quem trabalhou no Boticário, lembro da pessoa. Sim. A pessoa tem o nome, né? Daiane, muito obrigada pelo seu tempo, Ana, pela sua história e que você volte mais vezes para compartilhar com a gente. E agora eu quero agradecer a 041 Marketing por apoiar esse quadro que a gente traz esses profissionais, que a gente joga a luz e coloca eles na vitrine. E eu fico aqui, agradeço vocês, marketices. Entre no ritmo!